Oi, pessoal. Professor Argolo, do curso Preparatório Militar Alcance. Hoje nós vamos bater um papo rápido, mas muito legal, com um dos professores da nossa equipe, um excelente professor da área da disciplina de português, né? Língua portuguesa, o professor Fabiano, que vai trocar aqui um pouco da experiência dele conosco. O professor Fabiano tem uma vasta experiência em preparação e, professor, seja bem-vindo à equipe. Ótimo. Obrigado por estar conosco, né? O professor está saindo agora de uma gravação, então é um ambiente ainda um pouco de adrenalina, né? Porque nós temos uma série de responsabilidades nesse material. Mas eu queria inicialmente, professor, lhe perguntar o seguinte: em termos de... A língua portuguesa é sempre uma disciplina assim, super importante nos concursos, né? Inclusive até no caso da ESA, para a ordem de classificação. A nota de português é uma nota importante. Como é que o senhor vê a necessidade do aluno na preparação para a língua portuguesa nos concursos? Pergunta muito interessante, né, Sérgio? Primeiro de tudo é que é desafiador, né? Por todas as questões envolvidas. A gente sabe que hoje a língua portuguesa é um acúmulo, né? Um agrupamento de outros idiomas, né? A gente fala francês, né? Sutiã é francês. A gente fala italiano, gravata e piano, né? São palavras, né, italianas. Palavras que foram recentemente aportuguesadas, né? Como mussarela, né? Virou uma palavra portuguesa. Deletar, que era uma palavra que veio do inglês e agora, né, virou palavra, né, portuguesa. E a gente tem construções que para a gente são muito estranhas, né? A gente estava comentando aqui com toda a equipe, né? Construções que são muito absurdas para a gente, né? Em nenhum outro país no mundo, por exemplo, a gente tem o sufixo eiro como um adjetivo pátrio, por exemplo. Ninguém que nasce num outro país, né, carrega lá o adjetivo pátrio eiro, só nós. Né? Então, quem nasce nos Estados Unidos é americano, quem nasce na França é francês, quem nasce na China é chinês. Mas a gente não vai encontrar em nenhuma parte do mundo, né, o eiro. Então, a gente tem diante de nós uma construção, uma herança que é desafiadora. Então, a gente sabe que hoje a língua portuguesa é importante, né, para essas questões de classificação, muito importante mesmo. A gente sabe que auxilia em outros conteúdos, que afinal de contas, para a gente ler um enunciado, a gente precisa fazer uma boa interpretação, e a gente precisa mesmo da língua portuguesa para isso. Mas, além de tudo, o ponto inicial aqui é ser, né, um idioma desafiador. Né? Primeiro que a gente já chama já de português, quando na verdade é língua portuguesa brasileira, né, porque existe a língua portuguesa europeia. Então a expressão aqui, né, que eu gostaria de enfatizar é que é um desafio, e é por isso que hoje ela se torna um dos conteúdos principais, né, do estudo para concurso. Perfeito. Uma das coisas que eu tenho percebido, né, eu sempre utilizo nas minhas aulas com os alunos aquela frase do Monteiro, pelo menos passada como sendo do Monteiro Lobato, né, de quem mal lê, mal fala, mal pensa e mal escreve. E nós estamos num momento em que a leitura ela é extremamente deficitária no país. Entendo eu que para um concurso, né, isso pesa, inclusive, na interpretação dos textos das questões de outras disciplinas que cada vez se tornam bem mais elaboradas, ou seja, a compreensão da questão passa pela compreensão do texto. Né? Como o senhor acha que nós podemos superar essa deficiência na preparação dos alunos para os concursos? Também outra pergunta interessante. A gente sabe, Sérgio, que existem questões, né? O pessoal também está nos assistindo, sabe disso, algumas questões, elas são culturais. Né? Exemplo, a gente vai perceber que são poucas as pessoas que têm o hábito de tomar café. Porque isso não é cultural, pelo menos para nós cariocas. A gente cresce vendo os nossos pais, por exemplo, só tomarem um golinho de café e vão para o trabalho, né? Eles pulam uma refeição, depois eles acabam almoçando e vão jantar muito tarde. Como jantam muito tarde, não têm o hábito de tomar café porque já estão sem fome, né, por conta do horário apertado. A gente sabe que hoje não é hábito do brasileiro ler, não é.
né? A gente tem uma parcela muito pequena na população que tem o hábito de ler diariamente. Então isso acaba prejudicando a nossa habilidade, né? A nossa percepção para a leitura e, obviamente, a interação textual. Isso é muito complicado hoje. E o que você também falou é interessante, né? Você está aqui um outro autor, né? O Matoso Câmara Júnior. Ele diz que ninguém sabe escrever bem se não sabe bem o que vai escrever. Então o que acontece hoje é que a gente não tem o hábito de escrever, a gente não tem o hábito de ler. Com o advento da internet, eu acho que a gente teve um pequeno problema em relação a isso, porque as informações já vêm prontas. Um livro a gente é obrigado a construir, fazer a construção da personalidade e também das características físicas da personagem, mas a internet não faz isso porque já entrega pronto. Então hoje, para o aluno se tornar mais eficiente, mais eficaz, que a leitura seja mais interessante, mais atraente, mais cativante, é desenvolver o hábito pela leitura. Como é que se desenvolve esse hábito? Ele começa a escolher aquilo que é mais interessante para ele. Então, se ele pega um livro, ele lê as 3 primeiras páginas, ele não achou interessante, abandona e vai ler uma outra coisa que ele achar interessante. Porque todas as vezes que a gente é submetido a algo que tira o nosso prazer, depois a gente vai criar uma aversão por aquilo. Então, o candidato, o aluno que estiver nos assistindo, né, quiser criar esse hábito, né, a escrita ela vem de acordo com a nossa habilidade de leitura. E a habilidade de leitura tem que nos dar prazer. Isso realmente foi super bem colocado, porque hoje, aparentemente, tudo que se disponibiliza na internet já vem com a interpretação, ou seja, o exercício mental de interpretar e entender fica um pouco jogado de lado. Sim. Né? Qual é a solução, se é que existe, né? Porque todo mundo hoje tem que ser imediatista, a gente já pergunta pela solução. Qual é a solução para uma preparação adequada em língua portuguesa brasileira? Isso. Uma preparação, né, adequada. A gente vai chamar de adequada porque a gente não pode chamar de única, né? Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma visão diferente, tem uma percepção diferente e aprende de formas também, né, diferentes. Né? Por isso que, por exemplo, aluno, né, eu trato cada aluno de acordo com as características dele e não todos eles iguais. Né? Por quê? Porque eles não são iguais. Então, a partir do momento que eu estou numa interação, né, de conhecimento e começo a tratar todos os alunos iguais, eu acabo sendo, né, parcial, porque eu não posso ensinar da mesma forma porque eles não são iguais. Então, a gente tem aí desafios, mas a gente também tem hoje algumas dicas, né, que eu acho que são muito válidas. Primeiro, é a gente saber por que a gente está estudando. Tá? Além de nós entendermos que a gente tem aí uma forte ligação com a qualidade de vida, que afinal de contas, né, quem lê mais tem a possibilidade de viver melhor. Né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A partir do momento que a gente não sabe fazer distinção entre, né, a dosagem correta, a gente morre. Então, o conhecimento, o tipo de conteúdo colocado diante de nós nos dá essa percepção, né, de que existe uma qualidade de vida. Também, a pessoa que tem contato com o saber, a vida se torna mais prazerosa. Né? Então, é muito bom hoje a gente poder ter essa percepção do que acontece à nossa volta. Né? O conhecimento não vai deixar a gente mais rico, não vai deixar a gente mais bonito, né? Está o exemplo aqui, mas ele tem a capacidade de fazer com que a gente enxergue a vida de uma forma diferente. E enxergar a vida de uma forma diferente nos dá muito prazer. Quando a pessoa tem a possibilidade, através do estudo, né, de alcançar, né, fazendo aqui a alusão ao nosso preparatório, alcançar uma meta, né, a vida é baseada em meta, em objetivos. Tá? Então, fazer o que gosta e se preparar para isso é muito prazeroso. Então, quando o aluno, o candidato, tem essa visão, visão em relação ao futuro, ao meu objetivo, à minha perspectiva de vida, e ele começa a procurar isso é prazeroso. E aí, quando algo é prazeroso, a qualidade de vida, obviamente, ela se torna, né, mais interessante. Então, eu posso inferir que a base de tudo é motivação, é um propósito. O aluno, o jovem, a idade que tem, ele tem que ter objetivos na vida dele, propósitos, que possam ser alcançados através do conhecimento. E isso gera uma motivação para o seu próprio aperfeiçoamento. E ele passa a ter a compreensão de que o estudo, a leitura,
são instrumentos para esse aperfeiçoamento, e aí ele se automotiva a partir do momento que ele identifica sucesso pessoal, ou seja, em que ele mudou, que ele melhorou, e que esse melhorar dele dá condições de que ele alcance, novamente fazendo alusão, alcance oportunidades melhores para a vida, que vão posicioná-lo de forma melhor para a vida, e a partir daí as coisas passam a serem possíveis de serem construídas. Não é? Seria isso? Por aí. E você falou muito bem em relação a isso, né? Uma vez preparando uma matéria, né, para fazer uma prova, me deparei com um conteúdo que ele estava ali, quais eram os elementos que davam felicidade às pessoas. Tá? A gente sabe que hoje felicidade está relacionada à saúde, está relacionado ao bem-estar, né, familiar, está relacionado também com religião, né? Mas, dentre esses elementos, teve um que me chamou mais atenção, né? Então, um dos elementos hoje que proporciona felicidade a uma pessoa é ter controle sobre a própria vida. Então, a gente às vezes só tem controle sobre a nossa vida, por exemplo, quando a gente faz o que gosta e quando a gente é remunerado pelo que a gente faz. Então, muitas pessoas hoje não conseguem viver assim. Por quê? Porque para isso a gente precisa se preparar para a vida. Tá? Então, preparatório é isso, né? É nos preparar para um objetivo, uma perspectiva à frente. Então, e isso vai nos proporcionar mesmo, né, felicidade e segurança no futuro. Professor, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando. Desse nosso tempo, foi possível extrair coisas muito legais do que você falou, e eu acho que os nossos alunos vão entender isso. Eu não vou gastar todo o assunto de uma vez, porque eles e nós teremos tempo de conversar mais vezes no caminhar do nosso projeto com alcance. Antes de nós nos despedirmos, queria agradecer muito esse seu tempo. Estamos muito felizes de tê-lo conosco. E, por favor, uma mensagem para quem está ali atrás, e esse vai ser muito importante, porque ele está sozinho, aparentemente, na luta dele. Uma mensagenzinha para ele. Então, por hora, né, me despedir de vocês, né, uma mensagem, né, que eu costumo deixar, né, para os alunos com os quais eu tenho mais contato. Né? O mais importante na vida, né, não são, né, coisas, né, são pessoas. Então, a gente quer viver, né, ao lado de pessoas. Né? A gente não quer, né, viver ao lado de coisas, porque as coisas mais importantes da vida não são coisas, são pessoas. Então, o que nós queremos trazer atenção? Né? Queremos mesmo, estamos ansiosos, né, para ter contato com vocês, né, para desenvolver, né, os conteúdos juntamente com vocês e, obviamente, proporcionar a vocês sucesso e que todos vocês alcancem os objetivos de vocês. Novamente, obrigado, professor Fabiano. Pessoal, é isso aí. Qual é o teu alcance? É aonde você quer chegar. A gente se encontra num papo mais à frente. Um abração.